Hoje, a administração de uma cidade é realizada por um prefeito, que administra os recursos financeiros advindos de taxas, impostos e tributos municipais pagos pelos moradores da cidade. E no Brasil, a Constituição de 88 prevê mecanismos de transferência de recursos dos estados e da União para áreas específicas dos municípios. E os prefeitos também podem buscar apoio político de outras esferas do governo, como o governador, deputados estaduais e federais e senadores do seu estado, para possibilitar financiamento de projetos para melhorias da cidade. O prefeito avalia como será distribuídos os recursos financeiros e coordena para onde vai o dinheiro, mas ele não administra sozinho, ele nomeia secretários para diferentes áreas, que podem ser nomeados por competência técnica ou por indicação política. O prefeito é o chefe do poder executivo do município e pode aprovar ou vetar projetos de leis que os vereadores aprovam na Câmara dos Vereadores. O prefeito também pode propor projetos de lei. Os vereadores representam o poder legislativo e ocupam a Câmara Municipal e, entre outras atribuições, eles também fiscalizam o trabalho do prefeito. A prefeitura também tem que lidar com a dívida pública herdada de outras administrações e também realizadas pela própria administração atual. E no meio de tudo isso, o prefeito tenta implementar as políticas públicas de melhorias para a cidade que ele prometeu durante a campanha eleitoral. Ou seja, ele tenta, ou pelo menos deve tentar cumprir as promessas de campanhas que ele fez. E na prática, nem sempre ele consegue devido a diversos fatores. Enfim, entre outras coisas, os recursos financeiros que o prefeito tem para gastar e a forma como ele administra esse dinheiro, distribuindo nas diversas pastas e secretarias, e o modo como toda a sua equipe trabalha, sua relação com a Câmara dos Vereadores também, entre outros fatores, são o que vão determinar o sucesso ou o fracasso da administração de uma cidade. Já na proposta de mudança que esse canal defende, de uma economia baseada em recursos, onde o dinheiro deixa de ser utilizado, logo não seria mais necessário uma pessoa para administrar recursos financeiros, nem para fiscalizar contas, pois tudo isso deixaria de existir e a gestão de uma cidade seria técnica. A ideia é que a cidade seja autossustentável, ou seja, ela produza tudo o que os seus moradores precisam consumir, e os recursos materiais para essa produção e manutenção, em sua maioria, viriam da própria cidade através de materiais reciclados ou reaproveitados, e somente uma parte menor viria de fora. E através do uso de alta tecnologia e monitoramento de recursos, podem ser realizados por máquinas e sistemas de computadores que apresentariam dados e resultados precisos, demonstrando como esses recursos devem ser distribuídos e alocados nas diferentes áreas da cidade. E para gerenciar esses recursos e analisar os dados de um sistema de computador como esse, é necessário gente especializada, formada e capacitada nas áreas, ou seja, é necessário uma gestão técnica. Porém, esses técnicos seriam limitados cada um à sua área de atuação, ou seja, nenhum técnico iria mandar na vida das pessoas ou no comportamento das pessoas. Ao contrário, as pessoas queriam cuidar da sua própria vida, na questão do convívio em sociedade, através de uma democracia direta, pois como esse é um sistema que pretende que as máquinas realizem a maior parte do trabalho, diferente de hoje, as pessoas teriam mais tempo livre. Além para o lazer, teriam tempo livre para lidar com as questões políticas e não mais terceirizar algo tão importante. Dessa forma, cada cidadão poderia apresentar propostas de melhorias e assim as pessoas votariam nas melhores ideias e propostas e não mais em pessoas. Conclusão, a proposta de uma EBR não é contra a política. Ocorre que a figura de um político de hoje seria obsoleta, ultrapassada, pois num sistema altamente tecnológico e ecológico que precisa de especialistas e técnicos para gerenciar esse sistema, para que assim ele funcione com eficácia, sem promessas, mas com resultados concretos adquiridos por competência técnica. Porém, cada cidadão seria um ser político ativo, pois o ser humano é um ser político, ou seja, a política não deixaria de existir, ela apenas mudaria a sua forma, mudaria o sistema político, e a administração seria uma gestão técnica, científica, devido à proposta de mudança dessa economia ter base em gestão e em ciência e tecnologia. E assim seria a administração de todas as cidades numa economia baseada em recursos.